Há tantos tempos atrás, nós sempre temos ouvido falar sobre o fim do mundo e a destruição deste planeta. Inclusive, o livro de Mateus, capítulo 24, é o livro que fala muito mais sobre os sinais do fim do mundo, da destruição desse planeta e também fala a respeito da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica é, já se passa tanto tempo e tantos anos e parece que sempre que nós temos ouvido é que são sinais que estão se cumprindo, mas Jesus Cristo nunca volta e o mundo parece continuar a estar no mesmo modo como sempre esteve. Mas a verdade que fica é, será que nós estamos no fim do mundo ou ainda esperamos por outro fim do mundo? Fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar a partir da Bíblia em que momento nós estamos. E para isso, quero convidar já você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A primeira coisa que nós encontramos na Bíblia é que Jesus Cristo, estando ele com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo ele preveu sobre a destruição de Jerusalém e também sobre a destruição deste mundo. Os discípulos de Jesus estavam com Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, estavam sentados sobre o monte e eles conseguiam contemplar Jerusalém. Jerusalém era uma cidade muito linda, maravilhosa, e não só, também era uma cidade de muita fortaleza e era edificado por muros tão fortes. Mas Jesus Cristo fez uma profecia sobre Jerusalém e ele disse que não vem de tudo isto que vocês veem, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada ou que não seja destruída. Significa que Jesus Cristo, naquela profecia, aquela profecia ela veio se cumprir porque Jerusalém foi invadida pela Babilônia e foi saqueado todos os seus bens e foi destruído. Mas essa profecia, muitos cristãos acreditam que vai ser a mesma coisa que vai acontecer com este mundo. E eu quero compartilhar com os irmãos primeiro o aviso de Jesus. Quando nós lemos o livro de Mateus, capítulo 24, versos 6 ao 7, Jesus diz: não tenha medo quando ouvires o barulho de batalhas e ficarem sabendo de guerra. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação fará guerra contra a outra, e um país atacará o outro. Haverá fome e terremotos por toda a parte. A Bíblia é claro, Jesus Cristo deixou um aviso, um alerta para nós. Ele diz: filhos, um dos sinais que vocês poderão ver que este mundo claramente será destruído é a questão das guerras, fome, terremotos e não só, pestilências. E todas essas coisas em nosso mundo, em nosso planeta, está a se cumprir. Mas, porém, muitas pessoas dizem que não. As coisas estão a acontecer porque sempre elas acontecem. Mas a verdade que fica é, as coisas estão a acontecer sim, mas elas estão a se intensificar. Significa que no tempo passado e no nosso tempo atual, as coisas começaram a se intensificar de uma forma tão diferente daquilo que acontecia lá no passado. Já no nosso tempo, diríamos que as coisas estão mesmo piores. Por que estão piores? Porque são sinais que mostram claramente que o mundo já está no fim. Embora que muitos cristãos não acreditem, mas acredite, meu querido, nós já estamos no fim dos tempos e este mundo não vai mais prevalecer para todo o sempre. E veja mais o que a Bíblia diz. Jesus Cristo também ele nos alertou sobre tempos difíceis. Este foi o apóstolo Paulo escrevendo aos Timóteos. Ele diz o seguinte: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo também foi aquele discípulo de Jesus, ou seguidor de Jesus, que se converteu depois da ascensão de Cristo para o céu. Isso lá no ano 31 depois de Cristo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo perseguia a igreja. E perseguindo ele a igreja, matava os cristãos. Matou tantos discípulos e finalmente também o apóstolo Paulo teve uma morte trágica. Por quê? Porque ele foi perseguido pelo movimento do Império de Roma. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu para nós sobre o fim dos tempos. Ele diz que no fim dos tempos, um dos sinais que vocês verão que este mundo claramente vai ser destruído é a questão do orgulho. As pessoas serão muito orgulhosas, arrogantes, avarentos e acima de tudo serão ingratos e blasfemarão o nome de Deus. E a pergunta que fica é, quantos vídeos nós temos visto na mídia, na internet, onde que as pessoas zombam o nome de Deus, blasfemam o nome de Deus e acima de tudo brincam com o nome do Senhor? Tantos vídeos e tantas pessoas que nós temos contemplado que têm feito isso. São sinais que nos mostram claramente que as coisas não prevalecerão assim como elas estão. E veja mais o outro sinal que a Bíblia nos fala. Também o apóstolo Paulo, ele escreveu para nós acerca de atos de violência.
Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadores, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atreviadas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz que as mesmas pessoas não terão amor uns pelos com os outros. Serão violentos. Hoje a violência está no nível mais alto. Hoje as pessoas se matam de qualquer jeito. E a Bíblia também nos fala acerca das pessoas que fingirão serem cristãos, mas no fundo não são cristãos. Pessoas com aparência de ser cristão, mas por dentro não são cristãos. Pessoas que aparentam ser pessoas que são pregadores, mas no fundo nada que eles têm do Evangelho de Deus. E acima de tudo, não têm amor uns para com os outros. E a Bíblia diz, quando vocês verem essas coisas, lembrem-se que o fim está próximo. E a pergunta que fica é, quantos falsos pastores e falsos profetas têm se levantado no nosso mundo? Quantas vezes nós temos contemplado milagres que têm acontecido no mundo lá fora? Várias vezes nós temos visto vários milagres que vários pastores e profetas têm feito. E nós nos questionamos, será que esse profeta é de Deus? Será que esse milagre é de Deus? E uma informação que eu quero deixar para você é a questão do Ebo Noah. Ebo Noah foi um profeta que apareceu recentemente que dizia que o mundo terminaria no dia 25 de dezembro do ano 2025 por meio do dilúvio. E muitas pessoas confiaram nesse profeta, deram seu dinheiro, venderam seus bens e, acima de tudo, a pergunta que fica é, o que aconteceu? Nada do que aconteceu. O mundo não terminou. E a pergunta é, são sinais que mostram que Jesus Cristo está a vir. E a Bíblia nos alerta sobre algo tão perigoso que está a acontecer e que vai ainda intensificar. A Bíblia diz que por amor de muitas pessoas, o amor de muitos se esfriará por causa do aumento do pecado. E hoje o pecado aumentou de tal maneira que até as pessoas não têm mais amor uns pelos outros. E a Bíblia continua ainda nos dizendo o seguinte, que por causa de falsos profetas que vão se aumentar, e por causa de tantos prodígios e sinais, até mesmo os escolhidos de Deus também serão enganados. E hoje até os escolhidos estão sendo enganados, vivendo uma vida de folgadeza, como se fosse o mundo nos pertence. Mas Jesus diz, o mundo não pertence a nós. Esse mundo vai ser destruído e nós apenas estamos de passagem. E digo isto porque entre elas se encontram aquelas que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre seus desejos, e essas mulheres estão cheias de pecado e elas são levadas por todo tipo de paixões. O apóstolo Paulo também nos alerta sobre o aumento da prostituição, da adultério. E isso está a acontecer no nosso mundo. Assim como se vivia na Babilônia, hoje as pessoas se tornaram Babilônia. Hoje as pessoas vivem como se estão em Babilônia. Por mais que Jesus Cristo nos alertou sobre os sinais, sobre a destruição do mundo, uma coisa Jesus Cristo não deixou ficar para nós, que Ele não nos falou e não nos avisou, em que nem a Bíblia nos fala, a respeito do dia da sua volta. A Bíblia não fala sobre o dia em que Jesus Cristo virá, nem mesmo o apóstolo Paulo falou, e nem mesmo os profetas, nem até mesmo os patriarcas não falaram sobre o dia em que Jesus Cristo voltará. E veja mais o que a Bíblia diz. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, tenham cuidado, estejam sempre alerta, pois ninguém sabe quando e a hora que vai chegar. Ele nos chama a atenção que nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus Cristo voltará. Sendo assim, o apóstolo Paulo, tanto como Jesus Cristo e outros seus discípulos, escreveram para nós dizendo, por favor, vigie e orem, porque vocês não sabem o dia em que Jesus Cristo voltará. Cristo virá, queira você ou não, mas Ele virá. E a lição nos ensina que nós precisamos nos preparar, estarmos de alerta e de tanta vigilância, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus Cristo voltará. Por essa razão, nós precisamos dia após dia, nos edificar e buscar o crescimento espiritual a partir da palavra do Senhor. Veja o que a Bíblia diz. Vigie a si mesmo, para que vocês não fiquem procurando encher as suas vidas com excesso de festas, bebidas alcoólicas e as preocupações desta vida. Se vocês não fizerem isso, esse dia virá de repente e pegará vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Lucas 21, 34 a 35. A Bíblia é clara. Por mais que você não acredite que Jesus Cristo virá, mas Ele virá. E diz que vocês não devem se preocupar com as coisas desse mundo e não encha a sua vida com excesso de bebidas alcoólicas, com festa, com diversões, com as coisas desse mundo e com prazer e paixões deste mundo perverso e passageiro. Mas sim, busque estar sempre com Deus e busque colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia diz que esse dia virá para
todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra. Significa que a volta de Jesus vai ser uma glória para todos aqueles que tanto que os espera e aqueles que também não espera, porque nós contemplaremos a volta do Messias. Para isso, querido, eu quero convidar a você a se entregar a Jesus, buscar a Ele dia após dia e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E se você gostou do vídeo, não se esqueça já de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, te vejo e te espero no próximo vídeo.